Olá a todos, eu sou Marcel Vilaça, estou aqui para o nosso segundo vídeo desta série, baseado na apresentação do último evento S4HANA Week, Semana do S4HANA. Saibam mais aqui sobre este evento, que contou com sua segunda edição, no link da descrição, tá? Dê uma olhada na descrição, coloco sempre links de tudo que a gente fala aqui durante os nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para receber sempre a mensagem de vídeos novos. E se o vídeo foi relevante para você, dá um like aí para contribuir na distribuição desse vídeo na plataforma do YouTube. O que eu vou falar para vocês agora é sobre o trial balance ou balanço patrimonial e lucro e prejuízo, tá? Então eu vou mostrar para vocês no SAP e vou mostrar para vocês como que funciona no Fiori S4HANA. Então o SAP é no S4HANA, porém é igual ao SAP, né? O aplicativo é igual ao que vocês têm na transação do SAP ECC. E no Fiori, a gente está ali puramente ali dentro do S4HANA, dentro do Fiori Launchpad. Então, legal para vocês terem uma comparação, tá? Então, vamos aí à apresentação. Bem, aí vamos agora para o balanço contábil e resultados. Então, conhecido como Financial Statement, que nada mais é do que balanço para contas de saldo para contas de balanço e demonstração de resultado. A transação do SAPGUI é F.01. Então, a principal característica desse relatório é que você vai ter uma comparação, né, uma coluna comparando um período com um outro período. Pode ser dentro do mesmo ano, diferentes anos, dentro, né, semestres, enfim. Você tem um range de períodos para escolher. Muita gente até pede que seja, né, uma coluna saldo inicial, débito, crédito e saldo final. Entretanto, é limitado, né, dentro do SAPGUI a períodos de comparação. Aqui dentro do nosso Trial Balance no Fiori, né, que é o nosso balanço patrimonial, nós temos dois aplicativos, tanto o comparativo quanto o débito e crédito e saldo final, né? Já oferece, o sistema já oferece para vocês mais ferramentas de análise. Além do que a gente vai ver agora, né, quais são as grandes diferenças aí em termos de navegação, melhorias, gráficos e analíticos de resultado, tá? Agora vamos dar uma olhada no balanço e estrutura de resultado. Então, que é o balanço patrimonial, o trial balance, né? No SAPGUI, a gente entra pela F.01, aí a gente aparece aqui, né, as estruturas de balanço para escolher, ou estrutura de resultado. É um relatório que a característica dele ele traz o saldo das contas, do plano de contas, dentro de uma estrutura. Geralmente a estrutura é a própria estrutura do plano de contas, né? Muita gente confunde o plano de contas com a lista de saldo. Para o SAP, um plano de contas, ele traz simplesmente uma lista com contas, tá? Para que a gente exiba o plano de contas numa estrutura com os seus valores, a gente precisa não só do plano de contas, precisa do plano de contas, o relatório de saldo e a estrutura que eu vou mostrar aqui. Então, vou colocar aqui a empresa. Se eu quiser colocar um ledger, posso colocar o 0L. Vou escolher aqui uma estrutura, né, pode ser essa primeira aqui. Vou comparar aqui, ó, 2022, o ano completo, com o ano 2021, o ano completo. Embaixo eu posso ter a opção da lista clássica ou com, né, em formato planilha ou em formato árvore. Além do mais, eu tenho aqui se eu quero exibir um valor acumulado ao ano todo ou apenas o valor, né, dentro do período. Como minha comparação aqui, né, é o ano completo, não faz sentido pegar o saldo inicial menos o final por período. Só se estivesse comparando o período 3 de um ano com 3 do outro ano. Enfim, tem opções exibir a conta do país, né, alternativa, conta saldo zero, entre outros. Eu vou colocar apenas o saldo zero e executar. Então, aqui tem muita conta saldo zero, mas a ideia é somente ver
né, a estruturação, eu tenho aqui ativos, eu tenho caixa, e aí eu tenho recebíveis, inventários, tudo isso, essa estruturação, né, do seu plano de contas, isso é flexível, você pode criar mais de uma. Esse relatório é bem conhecido, né, trata bem isso aí. E aí a gente tem os períodos aqui em cima comparativos. Como vocês podem ver, essa primeira coluna aqui traz o ano atual, comparando com o ano anterior, a diferença e o valor da diferença em percentual, ok? Agora, vamos dar uma olhada como que no Fiori a gente tem este relatório aqui. Aqui dentro do Fiori, vou clicar em Trial Balance, que é o balanço financeiro. Inicialmente, alguns critérios de seleção, só lembrando que eu consigo aqui, ó, adaptar filtros. Nesse relatório, eu tenho a opção aqui de colocar valores de e valores até, tá? Eu posso até voltar aqui, ó, e clicar no Trial Balance Comparison, que é uma comparação igualzinho que eu tinha antes, comparar um ano com o outro, comparar um período de determinado ano com o período do outro, períodos dentro do mesmo ano. Então, é bem flexível, porque eu tenho duas colunas. Então, vou ter aqui, ó, a comparação de uma data de até, e no período comparativo, uma data comparativa de, data comparativa até. Então, é uma forma da gente ter essa comparação. Eu tenho aqui o Ledger, a empresa, posso colocar esse comparativo aqui. Vou colocar este comparativo anual. Posso colocar o ano inteiro. No primeiro período, eu vou colocar. Deixa eu tirar essa data. Aqui, o ano cheio. Nesse aqui, eu vou colocar. Aqui está em formato americano, mas não tem problema. E aqui eu vou colocar o comparativo do ano anterior. Ok, muito bem. Então aparece aqui na tela o valor em comparação, né? A diferença da comparação. Aqui eu tenho outras colunas, né? Vou mostrar como a gente faz uma flexibilidade nesse relatório. Eu tenho aqui a criação de uma variante, eu posso simplesmente criar aqui, ó, a variante aqui de relatório, relatório 01, colocar como default, posso pôr para todos os usuários ou deixar em branco para ficar só para mim, então não vou deixar público. Critério de seleção já está na minha variante, e a lista de saída, vou colocar aqui embaixo uma listagem, né, outro tipo de relatório. Aqui embaixo eu vou colocar lista 01, também apenas para mim, não vou compartilhar com ninguém. Muito bem, então aqui eu tenho a empresa, né, em colunas, eu posso, na minha conta, clicar com o botão direito do mouse, e aqui eu posso escolher, olha só, eu quero apenas o ID da conta, tirei a descrição. Ah, eu prefiro com a descrição, então eu volto aqui e coloco ID e descrição, eu já tenho a conta e a descrição. Se eu quiser aqui ver a estrutura, eu clico com o botão direito do mouse, coloco aqui a hierarquia, selecionar a hierarquia. Então, aqui na hierarquia, eu vou ver quantas eu tenho disponíveis. Olha só, aparece um monte. Posso escolher uma, marca ela. E aí, a minha estrutura de balanço, ela já filtrou aqui, já modificou o overview dentro das suas estruturas. Eu posso sair aqui um por um, né, destrinchando em formato árvore, ou clicar com o botão direito do mouse, né, clicar em estrutura mais uma vez, e ter o comando expande tudo. Então, ele vai expandir e dentro daquela hierarquia que a gente tem, né? Que é uma estrutura de balanço para emitir o balanço. Então, eu posso também aqui, ó, clicar na coluna, expandir um pouco a coluna aqui para aumentar, né? Para ficar mais visível os nós da minha estrutura com a conta, a descrição da conta. Eu tenho uma série de montantes aqui, com saldo inicial. Como é que eu faço para atuar nisso aqui? Eu consigo também aqui ó, fazer somatórios, eu clico com o botão direito, totais, e aqui eu posso colocar mostrar total no topo, né? Eu posso estar totalizando isso aqui, olha lá,
por conta. Eu tenho como voltar aqui ao botão de navegação. Ele vai me exibir aqui opções de campo nesse relatório. Então, aqui eu já começo a ter um diferencial, né? No relatório do SAPGUI, eu não consigo montar esses analíticos, né? Que eu tenho uma série de campos disponíveis, eu faço o analítico na hora e depois eu salvo nas minhas respectivas variantes. Para a gente entender um pouco a coluna de valores e montantes, olha só, eu tenho uma coisa que chama medidas, eu clico nas medidas aqui. Olha a quantidade de colunas que eu posso estar exibindo. Tudo isso aqui que está meio cinza são colunas disponíveis para exibir saldos em diferentes moedas. Como esse 4 HANA tem 8 diferentes moedas, tá? Ele pode trazer isso aqui. Saldo em moeda interna, moedas de diferença, de câmbio, enfim, tem uma infinidade. No nosso cenário aqui, eu estou trazendo a moeda da empresa, né, a moeda comparativa, a diferença comparativa e a diferença percentual. Esses demais aqui, olha só, eu consigo fazer um clique, medidas, remover medida. Faço isso com a segunda, botão direito do mouse, medidas, remover. No final vai ficar só os valores referentes à comparação. Medidas, remove. E aqui mais uma vez, remover. Ok? Imediatamente reflete lá no meu balanço, então eu tenho duas colunas comparativas, valor comparativo e percentual comparativo, ok? Igual anterior. Posso aqui minimizar as medidas e dar uma olhada em demais em campos de informação, né? Então, o que é que eu posso estar exibindo aqui, ó? Se eu quiser por cento de custo, eu vou clicar. À medida que eu clico ou no ícone de linhas ou no ícone de colunas, eu vou alimentar linhas ou colunas, tá? Então, no meu caso aqui, eu quero colocar uma linha a mais, que vai ser um critério. Então, vamos lá. Se eu quiser um balanço por cento de custo, eu vou localizar o centro de custo aqui e colocá-lo como uma dimensão, né, a mais no meu relatório. Ele vai aparecer aqui, né, uma nova dimensão quebrado aqui por centro de custo. À medida que eu vou escolhendo qualquer um dos campos aqui, ele imediatamente já alterou ali, ele imediatamente já vem aqui para minha seção, veja só, linhas, e eu tenho a seção colunas. Então, olha só como é que ficou aqui na prática, né? A seção linhas, posso mover aqui a barra de rolagem, ele já me traz aqui os resultados dentro da minha conta, então eu tenho uma conta do Razão, dentro dela eu tenho todos os resultados quebrados ali, pelos seus respectivos centros de custo. Então, eu tenho dentro dessa minha conta aqui, eu consigo ver todos os centros de custo que compõem o saldo dela, tá? Eu consigo isso a nível conta de balanço e a nível conta de resultado. Por que isso? Porque o S4HANA ele já é NewGL, né? Então, eu não preciso me preocupar com isso. Algumas versões do ECC não tem essa possibilidade, mas aqui na S4HANA já tem. Se eu for para uma conta de resultado lá atrás, né, lá embaixo, por exemplo, uma conta de despesa operacional, um gasto, um inventário, eu tenho isso aí quebrado também por cento de custo. Tá? Então, aqui, por exemplo, direto administrativo, qualidade, enfim. Aqui são contas de inventário, né? Então, dentro desses inventários, a gente tem aqui diferentes quebras por cento de custo. Tá? Voltando aqui, eu vou mostrar o balanço, né? Este balanço aqui, ele tem um comparativo de data simples. Dá uma rodada nele, clicar no Go, e ele traz uma estrutura, eu posso colocar aqui
Também clica com o botão direito do mouse, selecionar a hierarquia, eu vou colocá-lo dentro da hierarquia, e ele traz uma coisa nova aqui. Detalhe que essa hierarquia pode estar criando e modificando, tá? Quantas quiser, como aqui tem. Apareceu já a descrição, eu vou expandir toda a hierarquia. Eu tenho saldo inicial, débito, crédito e saldo final. É o que você não tem. Muita gente pedia, né? Eu quero um balanço da empresa, mas eu quero débito, crédito, né? Saldo inicial, saldo final. E no Sapid não tem. Só tinha aquele Life.01. Aqui a gente tem dois aplicativos. Tem o Trial Balance e Trial Balance Comparison, que é o balanço financeiro ou balanço financeiro comparação, tá? Então, é um aplicativo a mais, né, que a gente tem um outro nível de controle. Com as mesmas ferramentas aqui, olha só, eu posso estar chamando por Excel, exportar para Excel, eu posso estar expandindo a tela inicial para ficar com a tela maior, eu posso estar clicando aqui no painel de navegação para chamar mais campos, para colocar dimensões adicionais aqui no meu relatório analítico. Posso estar clicando aqui nos critérios de seleção para gravar uma variante dos meus critérios. Posso fazer uma variante das minhas colunas, né, das minhas dimensões analíticas. Então, todas as ferramentas disponíveis dos relatórios do Fiori. Você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e dá um like se você gostou desse vídeo, tá? Saiba mais informações aqui na descrição, como se tornar um membro do canal e obter aí conteúdo exclusivo, ok? Até o terceiro vídeo, né? Vamos ver aí mais sobre informações de relatórios de custo real e custo planejado. Te aguardo.